Campina Grande, terça-feira, 5 de novembro. Estamos juntos outra vez nessa manhã e lembramos que hoje celebra-se o dia do rádio amador, da cultura e da ciência, o dia do cinema brasileiro e de numismata. Algumas pessoas desconhecem o que significa numismata. São profissionais que trabalham com moedas e medalhas. Portanto, parabenizamos a todos os que celebram o seu dia. Outra vez estaremos ouvindo um outro conferencista, o pastor Antônio Júnior, ministrou também uma palestra sobre o tema Liberte-se. Quantos jovens precisam de ser libertos das drogas, do alcoolismo, de tudo aquilo que realmente é prejudicial à sua vida e à sua saúde e à sua juventude. Portanto, você logo mais estará ouvindo o pastor Antônio Júnior e, ao término, o cantor A.D. Souto, louvando um belíssimo hino para o seu enlevo espiritual. Antes, eu quero lembrar a toda a sociedade campinense que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará celebrando mais um aniversário nos próximos dias 15 e 16, em conjunto com o Conjunto Coral Saracale, que também estará celebrando. Foi especialmente convidado para pregar no sábado o pastor Jamerson, no domingo o pastor Moisés. Você não pode perder, venha prestigiar esta festa que é sua e que é toda nossa. Portanto, dias 16 e 17, é um sábado e um domingo. Não perca, anote em sua agenda, venha prestigiar conosco essa festa que estaremos celebrando em nossa igreja. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Gálatas 2, 20, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nessa manhã nós vamos compartilhar sobre a realidade de viver pela fé, a realidade de ter uma vida crucificada. O que é que o apóstolo Paulo, então, está a nos dizer nesses dois versículos extremamente citados por muitos, e lembrado justamente nessa característica da rivalidade, ou dessa dicotomia de viver pelo Espírito e viver pela carne, conforme a proposta da conferência Liberta-me. O fato é, irmãos, que nós não podemos olhar para esse texto sem que nós olhemos para o mundo ou para a maneira de que o mundo vive. E nós podemos perceber que o mundo, o sistema, ele valoriza a independência. O mundo, ele busca o sucesso pessoal. O mundo, ele trabalha a autossuficiência, a sua autonomia. E é comum acreditarmos que somos responsáveis por absolutamente tudo. Que devemos dar conta de nossas dificuldades, provar nosso valor, seguir firme por nossas próprias forças. No entanto, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta aqui nesse texto de Gálatas 2, 20 a 21, um chamado, que eu vou dizer assim, um chamado radicalmente diferente. Paulo nos chama a viver de forma radicalmente diferente do que o mundo apela. É algo que pode até nos parecer fora da realidade do mundo moderno. Mas eu queria ilustrar essa autossuficiência num filme
que eu relutei ele a ver esse filme por causa do título em português. Eu disse, eu vou assistir esse filme não com esse título. Mas depois eu fui assistir esse filme, chama-se O Diabo Veste Prada. Aí o título, assim, né, O Diabo Veste Prada, eu não gostei disso não, mas depois eu fui ver a sinopse. É uma história de uma mulher, uma executiva, que ela é tão autossuficiente que ela humilhava as outras pessoas, dado aquelas pessoas que trabalhavam com ela não serem tão competentes ao nível dela. Essa Miranda Prestry, que é a personagem interpretada por Meryl Streep, ela é a personificação da autossuficiência e do controle absoluto. Então, quando você voltar a ver o Diabo Veste Prada, você olhe nessa personagem, essa personagem tendo autocontrole, essa personagem sendo autossuficiente, e essa personagem, então, tendo uma vida totalmente destruída por causa disso. Embora ela tenha um glamour, embora ela tenha muito dinheiro, embora ela tenha as melhores roupas, embora ela tenha sucesso, embora ela seja muito vista, ela seja, então, muito babada, essas coisas, mas quando você olha para a vida pessoal, é um desastre. A gente vê isso no decorrer do filme. A gente vê o impacto negativo que essa autossuficiência tem em sua vida pessoal e em suas relações. É tanto que a assistente dela, que começa a trabalhar com ela começa também a perder a sua vida pessoal, porque ela vai perder o noivo, ela vai perder o casamento e outras coisas, amigas, por causa dessa autossuficiência, por causa dessa competência que todos arvoram para si, para então viver essa vida mundana. O apóstolo Paulo, ele fala sobre ser crucificado com Cristo. Viver não mais por suas próprias forças, mas pela fé em Cristo. E isso significa não apenas acreditar em Deus, significa renunciar à nossa própria vontade, submeter os nossos desejos e sonhos a Deus. Confiar inteiramente na sua graça e amor. E isso é um chamado que desafia todo o nosso orgulho, que confronta a nossa maneira de viver e todo o sistema mundano. Viver essa realidade que o apóstolo Paulo escreve e revela para nós aqui é algo desafiador diante do mundo. Não é algo desafiador para nós mesmos. É algo desafiador perante a toda a ideologia mundana. Entenderam, irmãos? O desafio está viver de forma diferente do sistema. Quando João diz que o mundo jaz no maligno, é esse entendimento do autocontrole, da autossuficiência, da soberba, da vaidade, do sucesso, do eu. Aquela velha frase secular, maldita, ame a si mesmo. Tem essa frase maldita? Quando você vai para o psicólogo, ele pega as teorias da psicologia e diz assim, não, você tem que amar a si mesmo. Aí quando você vai para as escrituras, Paulo vai dizer assim, não, você tem que amar o próximo. Baseado na ideia de Cristo. Baseado lá no Antigo Testamento. Bom, o texto de hoje, irmão, nos ensina que essa luta e essa dificuldade, de viver essa vida, ela não nos afasta de Deus.
Pelo contrário, Paulo ele vai nos convidar a reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de viver a vida cristã pela nossa própria força e a colocar toda a nossa confiança em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar aqui nesse texto justamente a nossa pequenez, a nossa finitude, finitude, diante de um Deus infinito, diante de um Deus todo-poderoso, e a definitivamente colocar a nossa confiança nele. Porque embora aqui eu pense que eu tenho força, que eu tenho dinheiro, que eu posso, isso é um engano do seu coração. E nós só vamos estabelecer esse entendimento da nossa insuficiência, da nossa incapacidade, a partir do momento que eu olhar para Deus. Hoje, vamos então tentar explorar o significado de viver pela fé, sendo sustentados pela graça de Deus, lembrando que não estamos sozinhos nessa jornada. Portanto, o primeiro exercício de oração que eu queria ensinar a vocês nesta manhã, o primeiro exercício de oração que eu queria ensinar a você nesta manhã, é toda vez que você for orar, lembre-se do Pai Nosso. Senhor, não me deixe cair em tentação. Quando a pessoa foi ensinada a orar, Senhor, não me deixe cair em tentação, é porque há uma possibilidade de que se caia em tentação. Porque você é finito, é fraco, é débil, é amante do pecado, ou inclina-se pelo pecado, não amante mais porque nós somos libertos. Amém? Mas há uma possibilidade. E na oração, além de você dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação, ore agradecendo a Deus, Senhor, mais uma vez me livrastes. Quando você faz isso, você está dizendo para Deus e para si mesmo, reconhecendo que você é incapaz. E de que você precisa andar por essa graça. É que você precisa trilhar neste trilho de graça. Orando, agradecendo, Senhor, o Senhor me livrou de cair. Entretanto, se você caiu, a sua oração deve ser, Senhor, me perdoa. A culpa é minha. Eu fraquejei. Para Paulo, ser crucificado com Cristo significa uma morte espiritual para a antiga maneira de viver. E esse texto desafia todos os crentes a refletir sobre o que significa viver pela fé, sustentado na graça de Deus e não nos seus próprios méritos. E a primeira coisa então que aqui eu destaco, que eu pontuo, é de que nós precisamos ter a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Paulo, ele não fala aqui de uma união abstrata, mas ele fala de uma experiência concreta e pessoal, e isso é maravilhoso, porque quando Paulo ele vai discursar dizendo essa realidade, de que nós agora morremos para o pecado e ressuscitamos para viver essa novidade de vida, ele não está dizendo algo abstrato, ele não está falando algo que é uma lenda, ele está falando algo concreto, algo possível, algo que é uma realidade, uma verdade. A regeneração de uma pessoa é a concreta realidade de viver pela fé. E você tem inúmeros e inúmeros exemplos, inclusive o apóstolo Paulo, de uma pessoa que viveu pela fé. Ser crucificado com Cristo significa que o cristão compartilha espiritualmente da morte de Cristo. E Paulo revela que ao morrer com Cristo, o cristão morre para o pecado, o cristão morre para o seu eu, para o seu ego. O cristão, ele morre, presta atenção, ele morre para os padrões mundanos. O crente morre para os padrões mundanos.
Então, quando o crente morre para os padrões mundanos, não há como entender um cristão mundano. Porque ele não é cristão, ele é mundano. Amém, meus irmãos? E quando ele morre para os padrões mundanos, ele adquire uma nova identidade. E a gente já trabalhou essa questão da identidade com a juventude. Essa identidade, ela é a transformação da pessoa. É a transformação de propósito, de vontade, de inclinação, de missão, de ordenança na sua vida. Ser cristão, irmãos, é, portanto, morrer para as coisas mundanas. E não há arrependimento para as coisas mundanas. Como uma vez eu já vi uma pessoa que passou 9 anos no Evangelho, inclusive ele teve a ousadia de pregar o Evangelho, mas a partir do momento que ele se desviou e voltou para todas as concupiscências da carne, ele abriu a boca para dizer: eu perdi 9 anos da minha vida. Sabe o que rolou? Rolou o seguinte: ele foi tão desmoralizado, essa pessoa. Não tem a época do DVD? Mas, rapaz, olha só, a gente já está falando na época do DVD. Meu Deus. Na época do DVD, lá no trabalho, rolava esse DVD por debaixo das portas, com essa pessoa fazendo atos imorais com a esposa e com a esposa de outro, e com a esposa de outro, e com a esposa de... Olha o nível que a pessoa chega de degradação pessoal. E aí ele disse a frase certa. Ele disse a frase certíssima: eu perdi 9 anos da minha vida. Perdeu. Porque ele perdeu 9 anos da sua safadeza, do seu pecado, da sua imundície, porque estava no lugar santo, aonde aquele coração não cabia. E por isso que quando ele voltou arrebentando mesmo. Ele falou certo, embora nos choque dizer assim que ele perdeu tempo, porque para nós não há perca de tempo no Evangelho, mas na mente dele, na mente mundana, entende, meus irmãos? A vida na carne que Paulo menciona não é vivida conforme os desejos ou vaidades. Essa vida na carne que o apóstolo Paulo então vai mencionar é de que, ao contrário dos desejos e das vaidades, essa vida deve ser vivida não mais inclinada, mas com a fé em Cristo, que nos faz compartilhar a vitória sobre o pecado e nos guia numa nova vida. Então, Paulo aqui vai afirmar que uma fé que se apropria do poder da ressurreição e busca viver segundo a vontade de Deus, assim então, a morte e a ressurreição de Cristo, eles são um evento que lhe coloca numa vida cristã de forma relevante, porque você passa a viver a essência da vida de um discípulo. Então, a fé em Cristo nos faz compartilhar a vitória sobre o pecado e nos guia numa nova vida. Aí você precisa se perguntar assim: realmente morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo? Isso implica que, será que nós então renunciamos ao ego, às ambições, aos valores que nos afastam de Deus? Em vez de sermos direcionados pelos nossos impulsos, apresentarmos agora então uma vida guiada pela fé e pela entrega ao poder transformador de Cristo?
O que a gente pode entender aqui, irmãos, definitivamente, de uma vida espiritual, uma vida vivida nessa carne, não para os prazeres dela, mas para o Espírito que agora habita nela, isso requer definitivamente uma renúncia radical, irmãos. Radical. Essa renúncia radical não é baseada no exemplo do outro. Essa mudança radical é baseada na revelação, no que a palavra está dizendo. Embora que o outro deva testemunhar, embora que eu deva testemunhar isso aqui. Amém? Amém, meus irmãos? Eu vou fazer isso. Por quê? Não, porque eu vi o pastor Júnior fazendo. Não é isso. Não é isso. O seu padrão não é o pastor, o seu padrão é as Escrituras. Eu já tenho, meu irmão, a quem prestar conta. Você ainda quer que botar eu nessa conta aí? Não. A nossa justificação é pela fé. Quem lhe conduz à presença de Deus é Cristo. Paulo, ele faz essa declaração clara. Ele declara que a justificação é pela fé e não pelas obras. Por que Paulo diz isso? Porque a nossa mente, ela tenta o tempo todo nos enganar. Que a partir do momento que, e aí eu entendo isso, que eu vou galgar algum tipo de ascensão, por exemplo, profissional, pelos meus méritos. Se você não estudar, você não vai ter uma profissão, digamos assim, a qual você queria ter. Se você não se esmerar em fazer, é mérito. Eu acredito no mérito nessa forma, mas para a salvação, não. E você então não pode se enganar. Uma coisa é um mérito para o meu desenvolvimento pessoal. Uma coisa é eu estudar para fazer a prova de matemática e tirar um 10. Os 10 é pelos méritos, se você não colar. Porque se você colar, os méritos foi de alguém que deu a cola, não sua. É óbvio, não é? Mas em Cristo não tem como você se esforçar para ser aceito. Porque você não vai conseguir tirar 10. Você vai estudar toda a lei, é a lei, a lei, a lei. E quando você menos espera, tem um pensamento de que, eita, quebrou a lei, e agora? E é o tempo todo. Não tem como. E aí você vai ter que olhar para Cristo. E nos méritos dele, Deus lhe aceitar. Simples, não é? Amém? É isso que o apóstolo Paulo. Então toda vez que eu penso que sou aceito pelo meu comportamento bonzinho, eu estou aniquilando a graça. Então você lembra da oração que eu lhe ensinei dizendo: Senhor, graças ao Senhor eu não caí. Livra, ou melhor, não nos deixe cair em tentação. Lembra? É esse pensamento aqui, de que tudo de fato é pela graça. Nós vivemos esse evangelho pela graça. Nós estamos aqui pela graça. É tudo em Cristo, para Cristo. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Não há mérito em nós. Nós não seremos salvos pelos nossos próprios esforços. Nós não seremos salvos colocando a confiança em si mesmo. Mas seremos salvos colocando todo o mérito, na verdade, na obra redentora de Cristo. E para o apóstolo Paulo, uma vida crucificada não depende das obras para alcançar a acessibilidade de Deus, mas sim da fé exclusiva na obra de Cristo. Lá no capítulo 3 de Gálatas,
Versículo 11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo recorrentemente traz a ideia de Abacuque. Quando Abacuque então diz categoricamente, não é? De forma eficaz, que de fato todo o justo, todo o eleito, todo o crente, seja na antiga aliança, seja na nova aliança, ele é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Acabou. Não existe tempo da lei, tempo da graça. Tudo é graça. Tudo é graça. Quem for salvo é pela graça. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Eu entendo aqui, quando ele escreve a Tito, que ele está dizendo o seguinte: ó, a gente fez muita coisa, né? A gente fez coisa demais. Rapaz, tu lembra naquela vez que a gente estava no barco e o bicho afundou e eu fui salvo? Tu lembra quando eu cheguei lá na ilha e a víbora me picou? Rapaz, tu lembra daquela pisa que eu levei? Ou seja, é como se Paulo estivesse lembrando dos feitos dele, que ele tinha feito. Aí ele diz assim: mas foi tudo graça. Lamentamos, vamos ficar devendo a conclusão desta palavra no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Mas nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor Ade Souto. E até amanhã.